Fala, galera! Ó, produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GoCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. E o molho está com o Mengão, porque vamos começar. você que um dia se atreveu a falar alguma coisa de Flamengo... Não encanta. Flamengo não. Eu vou nem... Esquece o encantamento. Vamos em outro. Flamengo não Deixa o tem encantamento casa. pra lá. Flamengo agora tem 2 estádios, irmão. Tem 2 estádios. Não tem ainda. É porque ele tá de óculos, aí você tá achando que ele tá falando com você, mas ele tá falando com a câmera. Tem 2. Flamengo com a... Sério. Ele comprou em cash o terreno, gente. Não parcelou. Em cash. Não pegou financiamento do BNDES. Sim. Ontem a torcida já tava cantando. Como é o Mano Sagrado, a bandeira na mão, o gasômetro é nosso. Brincadeira, não tava cantando, não. Não, mas eu ouvi essa história. Porra, isso aí foi um marco, cara. Agora, Eu acho só... Tem assim, 18 meses pra pra cumprir. cumprir uma série de coisas também. O Flamengo tem nada a ver com isso. Eu acho que o Maracanã em breve vai se tornar um elefante branco, mano. Mas tá 20 anos com a concessão. E vai ter o Fluminense, cara. Tem o Fluminense jogando E o Flamengo lá. vai continuar jogando no Maracanã. Então, mas continuar jogando como, né? Acho que Jogos de Copa. Então, É aquele negócio, não dá pra também tem levar... muito jogo, Cantarelli. Dá pra planejar. Não dá pra levar... 80 jogos, É totalmente Eu acho que outra coisa. Cara, mas é algo único. Não, mas Qual não é o time no mundo que tem a obrigação de jogar em 2 estádios? Eu diria que é obrigação. Acho que o Flamengo Mas vai assim, ter- na licitação tem um número X de jogos. Tem. Mínimo de jogos. É Mas verdade. parece que não é garantido o Flamengo, por exemplo. Até o Vasco pode jogar. Sim. Parece que a Vai abrir diretoria brecha tem pra esse todo plano. mundo. Sim, sim. As diretorias têm uma aproximação e o Vasco pode cumprir esse O número de Vasco vai ter jogos que usar ao o lado do período de Flamengo. obra de São Januário. Vai. Então, Já tem isso. mas a longo prazo, você não acha que É vai... porque não dá nem pra gente Ou levar... vai virar o estádio do Fluminense, Isso a gente pode cravar. ou o Fluminense É. pode querer também ter o estádio dele em algum momento. Mas, então, é porque eu acho que se a gente levar em consideração, a gente não dá pra levar tanto em consideração a opinião, seja do Landim, do BAP, do Dunche, desses caras, como é que vai ser Tem que ver a o que tá utilização... amarrado no contrato, Não, que vai porque- obrigar qualquer dirigente a tem, cumprir, e né? tem outra coisa, né? Porque daqui a 5 anos, que é a previsão de inauguração do estádio do Flamengo, qual é a garantia que vai ter Dunche, vai ter BAP? Podem ter outros nomes, podem Sim. ser eles, mas também podem ser outros nomes na gestão do Sim. Flamengo. Tem que ver como é que é o contrato. Não, eu acho que dá pra você imaginar numa gestão, independente de pessoas, se você tá numa gestão de um clube de futebol e você tem essa possibilidade, meu estádio foi inaugurado e eu também eu sou parte de uma concessão do Maracanã. Sim. Eu acho assim, independente de cabeças de pessoas, Sabe por quê? existe uma gestão de jogos. Uma coisa que o Landim Tem deixou... carioca, tem jogo pra cacete. É, sabe? porque uma coisa que o Landim deixou claro aqui pra gente, galera, não, vai jogar os clássicos no Maracanã. Fih, isso não vai rolar. É clássico é Se o importante. Flamengo clássico precisar também. vencer o jogo, ele vai jogar no estádio dele. A partir do momento, por exemplo, Flamengo Vai Botafogo. jogar clássico do Carioca, Cara, mas e na- clássico de Brasileirão vai Não jogar no vai. estádio. O Flamengo Flamengo vai precisar Botafogo. vencer o jogo, reta final do Brasileirão. Ó, Aí vai jogar no Maracanã. Vamos supor, 50-50. vamos supor que o Botafogo, até daqui a 5 anos, o Botafogo ele consiga fazer aquela obra tão sonhada no Newton Santos, de aproximação e tal, não sei o quê. A gente sabe que é difícil, mas porra, o Flamengo tá conseguindo no estádio. Então, dá pra O acontecer. Botafogo só precisa de licença, porque dinheiro tá que só tem. Mas aí você imagina se o Botafogo conseguir construir um caldeirão, aí beleza, o Botafogo joga vai ter num que jogar turno. lá um tempo. Joga num turno. Não, joga num turno. 90-10 no Newton Santos, um caldeirão e tal, não sei o quê. O Flamengo vai abrir mão de jogar no seu só de caldeirão. clássico esquece. Eu acho acho, que- que o Maracanã pode, ao longo do tempo, ou vai ser o estádio do Fluminense, Eu acho que isso Ou- vai ser. vai ser tipo o Wembley. Eu Aquele acho que a estádio que fica tendência é ali essa. pro Final do Flamengo, Carioca vai ser sempre Pro lá, Flamengo né? ele pode ser o É. Wembley. Ele pode escolher alguns jogos pra jogar lá. Mas inaugurou. Que o Wembley não tem um dono. Não. O Wembley fica lá. São as as finais e sedes- semifinais de Copa. São lá garantidas. As semis- E a Porque seleção assim, joga lá. você tem que olhar, por exemplo, em Minas. O Galo, ele tem e eu fui pra lá agora recentemente, tem esse debate lá. O Galo tinha uma cultura muito grande, os grandes títulos e tudo mais. A Libertadores da América do Galo foi Mineirão. conquistada no Mineirão. Né? Então, assim, ele quebra tem um novo de- estádio, mas ele não joga mais no Mineirão. Ele vai jogar agora porque vai ter troca do gramado do estádio. Tá horrível, né? O gramado do Já estádio do nasceu Galo. horrível, né? E aí ele vai jogar no Mineirão. Mas assim, não há mais. O Galo foi pro estádio dele. Sim. Ele não joga mais no Mineirão. O Corinthians Mineirão é sofreu coisa isso. passado. E tem torcedor Bom. que pede a volta pro Mineirão, né?
O socorro, Prefere que ir pro jogo no Mineirão, o dia a dia do jogo do Mineirão. Pra o caramba. hábito, né? O Corinthians sofreu um pouco disso quando lançou Itaquera. Ele tinha aquela relação com o Pacaembu, né? E tem uma outra, muito provavelmente o estádio do Flamengo será maior, muito provavelmente não, quase que com a certeza ideia será é maior ser- que o Maracanã. A ideia é pra 80 mil, né? Pessoas... Inicialmente era 71 mil torcedores, aí já estão Com áreas falando em 80. populares. E com a área popular de A 9 mil de um É o lado mínimo, e a gente 14 fala, o Vale mínimo é amarelo. 70 A mil. ideia. Se for de 70 mil e o Flamengo conseguir ocupar os 70 mil lugares, porque tem... já é maior que o Maracanã. Maracanã porque você o Maracanã, você tem o mais chega ali a 64. 65. Você tem esse 65. isolamento Pra você ter estádio. noção, É. a final da Copa do Mundo, 74 mil. Final de Copa. Aí, se eu não me engano, teve um jogo que o Flamengo teve 100% do público, que não teve... que aí bateu, acho que 68, 70 mil. Mas, normalmente, é esse público de ontem. 64, 65. E assim, eu tava até refletindo sobre isso, e aí já entrar também no jogo, que acabou sendo muito bom, porque um dia já era especial, e aí esportivamente tinha que confirmar, né? Um jogo desse com o Palmeiras, jogo importante. Dá pra dizer que foi um dia Final histórico pro acho que Flamengo? Foi um dia Foi um histórico. dia histórico. Eu fiz questão de, quando abri a transmissão lá da Flá TV, a primeira coisa foi parabenizar o Rubro Negro. Porque, galera, a gente aqui no Tchala, graças a Deus, teve a proximidade e ouviu da boca dos personagens que participaram da maior reconstrução de um clube do Brasil. Isso aí pode me chamar de clubista, pode falar o que for, mas é pô, fato. mas é. E assim, se a gente for lembrar de cada coisa que a gente ouviu aqui, das pessoas que estiveram ali dentro, que viram o bicho de frente, e você pensar que em 12, 13 eles entraram, e no ano passado fez 10 anos que tudo isso começou. Que em 10 anos... E você lembra bem, você sabe que tá na tua cabeça bem vivo que era o Flamengo 10 anos atrás. Sim. Você pensar que 10 anos depois... Isso é uma loucura, esse cara. clube é superavitário, é o que mais arrecada, é o melhor elenco, é o atual bicho-papão junto com o Palmeiras de títulos, é um time com um elenco desse selecionado, agora conseguiu adquirir um estádio comprando um terreno em cash, e assim, com todas as possibilidades de construir um estádio sem se onerar, com possibilidade de name rights, de outras situações. Sim. Licitou o Maracanã por 20 anos, é o administrador do Maracanã, assim... Vai comprar um time em Portugal? Tem esse projeto. Chegou em 2 mundiais. Pra nesses galera 10 que anos. não... E isso aqui tem um material vasto no Charla. E assim, mano, pra quem não sabe, eu fui setorista. Cobri o Flamengo durante 5 anos. E, mano, eu tava lá em 2012, 13, né? Eu começo em 2012 ali. Aí vi a eleição do Bandeira, né? Tipo, tem uma cena que não sai da minha cabeça que eu pulo uma grade. Pra ser o primeiro a entrevistar o Bandeira, eu consegui, enfim... Guerra de foice. Guerra de foice, depois também um mata-leão, me jogaram fora do ginásio do Flamengo, assim, uma parada que a gente volta atrás, isso que você tá falando, é muito louco, mano. Pô. Eu vivi dentro do Flamengo lá, em 12, 13, em todas essas estruturas que você falou. Só pra gente lembrar, o Maracanã tava em obras pra Copa. Então o Flamengo jogava inicialmente ali... tinha Newton Santos, tinha... Ilha, tudo mais. Mário Helênio lá no... Só em 2013 o Flamengo jogou 7 vezes em Brasília. Em 2013 já porque o nem estádio... Nem Ilha. Nem Ilha. Estádio de Brasília ficou no Brasileiro. Sim. Os 2 clássicos contra o Vasco foi lá, então foram lá, né? O estádio de Brasília ficou pronto antes do Maracanã. Então, assim, não tinha Maracanã, porque o Maracanã estava em obras pra Copa. O Ninho do Urubu era um negócio inacreditável. Só era terreno com um de ter barracão um time lá. profissional treinando lá. Era um canteiro de obras de lama com 2 campos. Ruins, inclusive. E containers e tudo mais. E, cara, salários atrasados, a primeira atitude do Bandeira, quando ele assume, é, por exemplo, mandar o Wagner Love embora, que era o principal ídolo ali naquele momento. Não renovar com o Dorival, porque que era tinha um um salário gatilho mais alto. que ia pra o mais Dorival de 600. também. E assim, você volta naquela época, primeiro, assim, acreditar que 10 anos depois o Flamengo ia ser isso, ninguém acreditava. Pô. Segunda coisa, eu acho que o maior mérito é nesse trajeto, né? Qualquer diretoria que tenha passado, por mais que você fale A, B, de Sim, Marcos Braz... mas é uma blá, 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 continuidade. ou do modo banana, da diretoria do Bandeira, assim... Final ali do Bandeira. Independentemente do que aconteceu Guerreou em a campo, corda, né? os caras não roeram a corda. E só por isso aconteceu É lógico. isso tudo que tá E é acontecendo tentador agora. roer a corda Pô, pra foi caramba. muito tentador. O Flamengo poderia ter caído, sim. Eu acho que tava no planejamento, ninguém fala em on. Mas o orçamento em 2013, principalmente, era de time rebaixado.
É um time que fica uma posição acima do rebaixamento, se salva na penúltima rodada do Brasileiro, mas poderia ter caído. É que o Flamengo conseguiu seduzir nomes como Elias. E se caísse... que foi ali um pouquinho acima do que podia. Do tamanho do clube. Se caísse, estava no cálculo. Se caísse, estava no cálculo da diretoria, porque a parada é a seguinte: mesmo caindo, a gente não vai abrir o cofre. Não dá pra virar no vermelho de novo. E Tem jogar que... contra a pressão de uma torcida que a torcida do Flamengo quer ganhar. Não interessa. Tá no meio desse processo. Durante todo esse processo, a torcida do Flamengo queria ganhar. Não é? Eu vi o Bandeira extremamente pressionado, até em momentos de integridade física, de fato, por torcedores de Flamengo. Eu presenciei isso no estádio da Ilha. A galera, em algum momento, a galera teve que... É um estádio que tem uma circulação de torcedor junto com diretoria, tudo São mais. arquibancadas improvisadas. Eu vi o Bandeira associar sendo a próxima colocado dentro da camarote. cabine da imprensa em um momento de crise do Flamengo pra não apanhar, pô. Não, e outra Então, coisa. assim, o que esses caras fizeram é um negócio, de fato, de se reverenciar sempre. Porque o Flamengo, assim, ele naquela época, cara, você pensando hoje, brigando... Você imagina o Flamengo brigando contra o rebaixamento de novo? Pô, não. É impossível. Só uma atrocidade. De novo. Impensável isso. Era normal. Era normal. Normal. Já entrava E o estadual era o alívio, que no estadual brigava contigo. E pra aumentar ainda mais esse dia histórico, o Cantarelli pegou o recorte não tão recente, que são 10 anos atrás, né? Mas mais recente do que o que eu vou citar, por exemplo, em 2005, quando o Flamengo tem Arena Petrobras dividindo com o Botafogo, não tinha Newton Foi o rebaixamento Santos. mais perto. Não tinha Newton Santos, o Flamengo quase caiu. Esse foi- E também porque não tinha uma casa. Então, assim, chegou em determinado momento que o torcedor do Rio de Janeiro... lógico, o Flamengo tem torcida espalhada pelo Brasil inteiro. Mas o torcedor do Rio de Janeiro, ele ficou 3 anos, 4 anos sem ver o Flamengo. Sim. Já aconteceu assim, sem ter uma casa. Porque o Maracanã sempre foi a casa do Flamengo, então o Flamengo já passou por diversas... O Maracanã já passou por diversas reformas. E o Flamengo não tinha onde jogar. Isso. O Newton Santos, onde o Flamengo meio que adaptou, na época não era Newton Santos, era Engenhão ainda. Mas adaptou, chamou de casa, mas... Claramente o Flamengo deslocado. O Ronaldinho Gaúcho, Não que foi jogou no Maracanã. uma das grandes contratações da história do Flamengo, nunca jogou no Maracanã. Então, assim, quantos títulos o Flamengo perdeu por não jogar no Maracanã? Quantas vezes o Flamengo esteve mais ameaçado do que o normal por não ter o seu próprio estádio? Quantas vezes o Flamengo teve que fazer obra no Maracanã muitas vezes sem ter a determinada condição pra fazê-lo, mas tem que fazer, porque senão não tinha outro lugar pra jogar. O Flamengo ia jogar em Juiz de Fora, ia jogar em Brasília, num campo horroroso, e do Mané Garrincha. Então, assim, é um dia histórico por isso tudo. Já viu o sabe? Flamengo ser despejado do Fla-Barra, lembra? Já, é verdade. Pô, essa cena... O dono do Fla-Barra não chegou num acordo lá com o Kleber Leite. Queria que comprasse, não ia alugar mais. Não aceitou, brigou. Então não vou alugar mais. Chegou uma ordem de despejo. Gente, a cena do Ronaldinho Gaúcho, do Assis, lá da loja do episódio, é um negócio assim, ele tá falando assim, do Flamengo. a gente tá no momento olímpico, vale lembrar porque é simbólico. A gente teve aquele momento, dentro do que o Cantarelli falou, de um processo de, olha, cortar na carne. Eu falei isso ontem na Flá TV. O Flamengo cortou na carne, por isso tá colhendo. Jardim Barbosa, que... Teve aquela cena de liberar os atletas, porque não tinha condição de pagar. E no primeiro momento, até eles se voltaram contra. Deram várias entrevistas, mas depois eles entenderam. Tanto que eles voltaram ao convívio do Flamengo. E hoje, das 5 ginásios do grupo, 4 do Flamengo. Sendo que, pô, a Rebeca, que é a expoente, é uma cria do Flamengo que tem uma tradição Rebeca, nisso. Lohane e ela... Fora o basquete do Flamengo. O basquete, se você for estender, né? Chegou a ser bicampeão do mundo, campeão das fora a Américas. reformulação da Gávea também, né? Enfim, Hoje a Gávea é um produto, assim, é um aparelho, museu, né? Então, Aquela entrevista coletiva do Márcio Braga falando do acabou o dinheiro. O Diego Hipólito chorando ao lado, é um negócio assim. O Flamengo em estado de insolvência. Aí você para e transfere isso pra 15 anos depois. O Flamengo, nesse nível que tá, a gente vai falar daqui a pouco, uma vitória sobre um gigante do futebol brasileiro, um dos melhores times do continente. E com um time pra isso, e ao mesmo tempo tendo seu estádio, construindo seu estádio, tendo o Maracanã, administrando o Maracanã por 20 anos. É um negócio E dessa vez, não teve... De fato, você vê que, assim, o poder de a qualidade de uma administração, né? Se você tiver executivos preparados, pessoas preparadas para gerir, a gerência ela pode ser feita. Óbvio, o Flamengo tem uma facilidade muito maior que os outros.
que é o tamanho da torcida. De gerar. Potencial de receita, né? Potencial de receita é absurdo. Acho que o Flamengo não explora ainda o que pode explorar. Ainda pode Em demais. termos de programa de sócio-torcedor, tem deficiências graves. Eu acho Não chega em 1% do que pode ser explorado em relação à torcida. Mas, Imagina assim, que com agora o estádio, aí não tem mais desculpa, né? Tem que ter, porque aí você pode atrelar o plano à cadeira no estádio. Né? Você pode, o cara sendo sócio-torcedor, ele vai ter direito a uma cadeira lá. Agora, e você vai trabalhar melhor isso. Gestão, cara. Depois a gente vai falar, assim, a gente fala também sobre o Botafogo, que é uma situação diferente. Chega um bilionário, uou! Mas que também está investido numa estrutura interna também. Estruturação. Que é isso que vai dar sustentação. Organização. Né? A longo prazo, né? Organização, reestruturação. O Flamengo reestrutura a base. A base, por exemplo. E você também pegou lá. A gente... Pô, Não, você, inacreditável. você trabalhou lá, a gente é torcedor, então... Porra, A galera que ninguém. surge. Eu lembro Não, galera, eu vi o Rafinha surgindo. Então eram nomes Era assim. o Rafinha. Rafinha, aquela geração da Copa São Paulo, né? Sim. Luiz Era do Antônio. Muralha, César goleiro. e tal. Então. Mas assim, E antes disso... não eu lembro eram que jogadores de potencial pra nada, nem pra O Adrian revenda. lá atrás também. Então, mas... Tomás. Depois daquele timaço que deu fruto de Djalminha, Marcelinho e tudo mais, ficou aquele buracão. Aí apareceu, de gerações diferentes, mas apareceu Atirson e Juan. Júlio César. Aí pingado o Júlio Júlio César. Aí Renato o Felipe Augusto Melo, mas que não esportivamente pro clube, foi aparecendo pingado. E aí, Eu lembro do- Adriano, o Reinaldo, super assim, espaçado. Tem um lápis ali entre o Renato Augusto e o Jorge. Jorge Augusto. lateral. Gigante. Acho que é o primeiro ali que surge. Renato Augusto de 2006. O Jorge vai lá pra aí o 13. Aí vem Jorge, aí vem Lucas Paquetá. Mais vem... que 13. O Aí, Renato Augusto foi o Jorge depois só. Eu acho que sim. É porque se você Jogador pegar... assim que chegou a ser Seleção, convocado. cara. Porque se você pegar, por exemplo, você tinha jogadores que foram muito utilizados no time principal, como o Vinícius Pacheco, por exemplo, mas que não... Eric Flores. Mas aí, por exemplo, até mesmo, Droguinha. por exemplo, o Adrian. Tomás. Vou dar Regueba. dá o exemplo do Adrian. O Adrian na base arrebentando. Era seleção de base, mas Seleção sim. de base arrebentando tudo. Mas o Flamengo, a estrutura do Flamengo era tão precária que hoje, por exemplo... O moleque subia no fogo, tinha que Também, jogar. sim. O render. Flamengo vende hoje o Vinícius Júnior, hoje, né, em 19, 2017. 17, 17. Vende o Vinícius Júnior sem o Vinícius Júnior ter estreado no profissional. É. Se fosse no mundo atual, o Adrian, por exemplo, seria um caso desse, seria um caso desse. Porque na base ele era assombrado. Vai dar certo ou não vai dar certo? Aí é era outra com ele, história. né? Mas a estrutura é tão precária que impede que você faça a venda desse tipo. Sim. Ele E vai passa- segurar pro cara jogar muito O bem Renato e vender Augusto pro só deu uma grande venda pro Flamengo, grande venda entre aspas, porque ele deu resultado esportivo em campo. Claro. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.